português aqui seria SEO, né? A pronúncia mais correta dele. Hoje, ele se torna indispensável, ele é mensurável, ele tem um custo-benefício mais atrativo. Por que que é mais atrativo? Porque o SEO ele tem um custo fixo a médio e longo prazo. Então, diferente da mídia que você sempre vai aportando mais dinheiro, SEO, a variável dele é o aumento de resultado, porque o investimento ele quase sempre se torna fixo, né, com o passar do tempo, e o resultado ele se torna variável. E a mensuração dele é possível através de diversos pontos. Em algum momento dos nossos encontros, eu vou falar de alguns indicadores mais mensuráveis para a gente conseguir acompanhar melhor o trabalho de SEO. E ele é indispensável, como o pessoal da Remed ali comentou, acho que aqui no chat, porque ele se torna cada vez mais importante para que a gente consiga diminuir o nosso custo, necessidade de mais investimento em mídia paga. Né? Enquanto o meu orgânico não sobe, o meu direto não sobe, o meu e-mail não sobe, eu preciso continuar investindo muito em mídias pagas, seja Google, Facebook, afiliados ou outros, para conseguir trazer mais receita. E quando o meu orgânico direto e e-mail começarem a subir, eu diminuo a minha dependência ou continuo investindo tanto quanto já investia para conseguir suprir a minha demanda de faturamento. E o que ele realmente é um serviço complexo, porque envolve muitos fatores, desde conteúdo, tecnologia, código, cadastro de produtos, linkagem, atualizações, enfim, tem muita coisa que envolve o SEO e a gente vai abordar algumas delas aqui. Ele sempre será um serviço de médio e longo prazo, porque obviamente o SEO ele tem um tempo de indexação que a gente também vai falar no nosso segundo encontro e ele não tem um caráter permanente, ele é sempre temporário, como a gente falou ali. Então, uma pergunta que a gente sempre recebe é: quanto tempo eu preciso fazer SEO? Em quanto tempo a minha loja vai estar 100% otimizada? Em quanto tempo eu consigo parar de fazer otimizações da minha loja? E a resposta é sempre a mesma, né? A gente sempre responde com uma outra pergunta: em quanto tempo você pretende ficar com a sua loja aberta, com o seu negócio aberto? Enquanto você tiver com ele aberto, o SEO vai ser sempre necessário, porque você sempre precisará aumentar os seus resultados orgânicos para diminuir a dependência de mídia paga e não ficar para trás dos concorrentes. Porque quando você para, não é você que cai, é os outros ou são os outros que sobem. Então, o SEO ele acaba não sendo, né, permanente, ele acaba tendo um caráter temporário, porque se você parar de fazer, o mercado começa a interagir e fazer mais coisas do que você naquele momento, né? Como é que é o mercado de busca hoje na internet? Hoje, por dia, são feitos 3,5 bilhões de pesquisas diariamente, e o Google representa 80% desse share. Então, como eu falei ali inicialmente, tem Bing, tem Yahoo, tem tudo, tem, mas o Google acaba sendo o principal. Quando pensa em busca, é Google, né? E a parte boa é que todos os outros buscadores, como Bing, Yahoo e outros, eles vieram com a mesma base, com o mesmo tipo de algoritmo do Google, já que ele deu certo, a gente vai tentar copiar de alguma forma. Então, quando você está otimizando o teu site, olhando para o Google, você também acaba otimizando pensando nos outros buscadores que têm como reflexo tudo que o Google faz. Mas o Google acaba sendo boa parte disso, né? Com o tempo, a busca deixou de ser apenas por texto, né? O usuário vai lá, busca, mas ele não está só olhando ali naqueles resultados textuais que aparecem nas primeiras páginas, mas sim também olhando muito para o Google Image, que é as imagens do Google, e também para vídeo, que o YouTube também é do Google. Então, a busca hoje, ela tem que ser pensada num 360. Não é só o texto que eu coloco no meu site, mas tudo aquilo que eu coloco de arquivo multimídia, seja imagem, vídeo, que eu hospedo, tanto no YouTube quanto na minha loja, no meu site, eu preciso estar pensando no algoritmo do Google, que por mais que ele leve hoje em consideração diversos fatores, desde a experiência, carregamento, renderização, código, todo o resto, a pessoa sempre inicia um vídeo ou uma busca no Google com uma palavra. E o Google vai ativar todo o seu algoritmo através daquela palavra para cruzar com todo o resto. Então eu ainda preciso voltar muito para o texto, independente do arquivo. Se é um conteúdo textual, se é uma imagem, ou se é um vídeo, preciso pensar nas palavras-chave e no meu conteúdo que eu vou ter como um todo. Léo, quem é o meu concorrente, como que eu começo traçando um planejamento de SEO, como que eu começo fazendo pesquisas de palavras-chave e vendo ali a minha concorrência. Eu vou pegar um caso aqui da Netshoes, que não é nenhum dos clientes que está aqui, só para a gente ter uma alusão de como que é uma análise de concorrência e quem é o nosso concorrente lá nos resultados de buscas, né? Então, pensando na Netshoes aqui, se eu fosse perguntar hoje para vocês quem que é o concorrente da Netshoes, alguns poderiam responder: é a Centauro, é a Dafit, é a Canui, que são grandes lojas virtuais também vendem produtos similares?
Pode ser, são concorrentes indiretos. Ou então não, são as próprias marcas, a Nike, a Adidas e a ASICS, já que a Netshoes ela vende multimarcas, então ela acaba concorrendo entre si. Também são as próprias marcas. Ou então não, quem são os concorrentes da Netshoes ali, além da Centauro, da Fit, Canui e as próprias marcas, também tem os grandes marketplaces como Mercado Livre, Buscapé, Zoom e entre outros. Também são concorrentes indiretos da Netshoes. Mas o principal concorrente que hoje a gente aqui na nossa analogia encontra para a própria Netshoes não são nenhum desses aqui, não é a marca X, a Y, a Z, e sim o próprio Google. Né? Daí muitos de vocês vão pensar, nossa, mas como assim, Léo? O meu concorrente é o próprio Google? Sim, como eu falei ali, não é a marca X, não é a loja Y e nem o site Z que é o seu concorrente, mas sim o próprio Google. E por que disso, né? O Google, diariamente, ele faz muitos updates, ele faz muitas atualizações em seu core, em seu código, para que a busca fique cada vez mais rica. E deixando a busca cada vez mais rica, ele muda muitos critérios ou surgem muitos novos critérios diariamente. Já surgiu Panda, Pinguim, enfim, Borboleta, Angry Bee, já surgiu tanto até que rolou uma piadinha do pessoal de SEO que o Google estava pensando em montar um zoológico de tanto bicho que ele lançava de atualização, né? Só em 2021 foram 55 macro atualizações. É uma média de 4,5 por mês. As macro atualizações são aquelas que impactam o resultado de busca. Obviamente, diariamente, né, principalmente quem está aí com pauta de desenvolvimento, quem tem suporte, tem desenvolvimento interno, sabe que na operação a gente faz muito deploy, muitas atualizações no nosso código-fonte, de funcionalidades, etc. O Google também. Só que nem todas essas afetam ou mudam todo o cenário. Em 2021 foram 55 macro atualizações, que são essas que têm um impacto um pouco maior no resultado de busca ou na forma que é mostrado, enfim, alguma coisa que mudou ali no core dele, e dá uma média aí de quase 5 por mês. Ou seja, independente se você vai fazer SEO durante um mês, um ano ou durante a sua loja inteira, você sempre precisa estar de olho não só nos concorrentes indiretos, que é a marca X, Y, Z, a loja H, o concorrente X, mas também no próprio Google atualizando. Porque lembrando, né, qual é o negócio do Google? É vender anúncio. Se vocês conseguirem chegar na primeira página e diminuir a dependência, como o pessoal comentou aqui no próprio chat, o Google ele deixa de ganhar. Porque se eu estou conseguindo um resultado melhor grátis, eu posso optar em diminuir meu investimento em mídia para aumentar a minha rentabilidade, ou então manter parcialmente meu investimento em mídia para vender mais do que eu estava vendendo com uma rentabilidade um pouco melhor. Então o Google ele sabe disso, né? E ele acaba vendo esse movimento e acaba também lançando muitas atualizações para que o core, a forma como ele lê as coisas mudem com alguma frequência, para que vocês sempre se tornem dependentes de mídia paga. Então é um ciclo acaba que vicioso, porque a gente ficou um pouco dependente do Google como um todo, não só do Google Mídia Paga e do Google Ads, né, mas do Google como uma busca, do Google como YouTube, do Google como imagem, do Google como Maps, do Google como qualquer coisa. Tudo hoje, se tu pensar na internet, tem as cores do Google, porque hoje ele acaba dominando muito desse ecossistema. Então, hoje, esse é o jogo, né? Por isso que a gente acaba vendo o Google como um dos principais concorrentes do SEO. E por isso que ele acaba sendo um serviço muito complexo e contínuo, ele não tem um prazo de validade. Né? Tudo que a gente faz hoje na nossa loja, no nosso site, no nosso negócio, independente qual seja a natureza dele, a gente tem que estar pensando na cultura do SEO. Seja um cadastro de produto, seja como salvar uma imagem, como vou fazer o upload do tamanho dela, como vai renderizar o meu código, como está estruturado o meu código, qual o tempo de carregamento da página, como é que está o dispositivo, tudo, o Google acaba cruzando informação. Foi-se o tempo que ele olhava apenas para a repetição de palavras-chave. Era muito fácil de manipular, então ele foi vendo isso ao longo do tempo e foi alterando, né? E hoje ele altera muito, né? É só para fazer uma analogia, né? Eu busquei aqui por oficina e não coincidentemente, eu ainda falei para minha esposa, olha, estou entrando no evento, não vou conseguir responder. Ela imediatamente falou, ok, o carro estragou. Eu falei, nossa, não precisava ter respondido isso agora, né? Mas tudo bem, né? A analogia da oficina aqui vai cair muito bem nesse momento aqui. Oficina em Florianópolis, né? Quando a gente faz uma busca, os primeiros resultados sempre são mídia paga. Neste caso aqui, eu só trouxe um resultado porque não iria caber muito na tela e eu queria mostrar mais coisas. Então, o primeiro resultado ali que vem com anúncio, que tem site link de local e etc., é o anúncio pago, onde nós pagamos pelo clique. O segundo item geralmente vem um Google Maps, né? Que aqui eu só coloquei uma pequena fatia. A gente sabe que ele ocupa mais espaço na nossa tela, né? Então tem o Google Maps também.
Logo depois vem o Google Meu Local, que é o GMB, que é o seu cadastro lá, o Google My Business, né? Que é o seu cadastro do negócio local para que também tenha uma visibilidade maior no Google sem ter que estar pagando e ajude o usuário que está buscando por loja de alguma coisa em Florianópolis ou, no meu caso, oficina, né? Que eu vou ter que buscar daqui a pouco. Também vem o dicionário, né? Que geralmente fala, mas é oficina do quê? Qual é o significado? Qual é a definição de oficina para você? E depois vem as perguntas frequentes, são as questions, né? O FAQ do Google. Então, você quer saber o que de oficina, para que serve oficina, para qual carro de oficina, para qual é o seu carro, se atende em quantas horas, se resolve o seu problema, o que aconteceu no painel. Então, o Google sempre traz esse tipo de resposta de acordo com a pergunta. E por último, né, nessa analogia aqui de um item por cada um desses elementos aqui, vem o resultado orgânico. Então, Léo, eu quero fazer um projeto de SEO e eu quero saber em quanto tempo eu preciso trabalhar e otimizar para conseguir colocar o meu termo na primeira página do Google. Hoje, a primeira página do Google ela se tornou algo muito do passado. A primeira página do Google, se vocês olharem aqui, se for fazer uma busca real, do orgânico mesmo, ele já aparece lá na tua terceira ou na metade da segunda tela, o primeiro resultado orgânico. Então, geralmente, a primeira página do Google já não é mais a primeira página, ou melhor, a primeira tela. Né? Então, quanto mais concorrentes a gente tem, dependendo da busca que o usuário faz que nós não controlamos, né, mais o Google vai oferecendo elementos para ajudar em sua pesquisa. Porque o Google ele é muito utilizado até hoje, representa 80% do share das buscas, porque quando eu preciso de algo, eu busco ali e ele me traz uma resposta equivalente àquilo que eu precisava. Seja um endereço, um telefone, uma resposta, uma avaliação ou até um anúncio pago. Então, o Google ele vem melhorando, entre aspas, cada vez mais a experiência do usuário, trazendo novas funcionalidades para melhorar a experiência e automaticamente ele vem jogando cada vez mais o resultado orgânico para baixo. Ainda assim, estar nas primeiras posições é imprescindível, né, para que a gente tenha um melhor resultado, já que isso a gente não controla de acordo com a busca e o interesse do Google, mas aparecer aqui é o que a gente pode fazer para tentar trabalhar a questão do SEO. Obviamente, tem gente que pergunta, Léo, consigo trabalhar Google Meu Negócio com SEO? Consegue. Consigo trabalhar Maps com SEO? Consegue. Consigo trabalhar FAQ com SEO? Consegue. Né? Isso aí tudo são tarefas também que envolvem ou não o SEO e que podem fazer parte da estratégia para fugir somente do resultado orgânico aqui de baixo, né? Para ser um complemento. Como que funciona o ciclo, né? O ciclo do SEO. A gente já falou um pouco do como é o Google, como que é a busca, como que funciona a SERP, aquele resultado de busca, como que funciona ali a pesquisa e as concorrência, e agora como que funciona a dinâmica, o ciclo de SEO dentro de uma agência ou de um projeto de SEO ou do planejamento de vocês. O SEO hoje, para tentar resumir, tá? Tem muito mais do que isso. No final desse nosso encontro aqui, eu vou mostrar um infográfico, um organograma ali, que mostra um pouquinho do que é a visão do SEO no dia a dia. Então, para tentar simplificar, a gente pegou aqui 4 principais vertentes, que é a parte de conteúdo, que a gente vai abordar nesse primeiro e no segundo encontro, que é mais voltado para o dia a dia de vocês para a operação, que são meta tags, conteúdo extra, conteúdo de produto. Tem a parte de experiência, que o Google está olhando cada vez mais, como que o usuário está renderizando aquela página, como é que abre, o que abre primeiro, qual o tempo de carregamento, como que está a experiência no mobile e no desktop, o que o usuário faz depois que ele carrega a página, qual o tempo de permanência, página por sessão, rejeição, enfim. O Google olha tudo isso também. A parte de semântica, que são tudo aquilo que envolve código e a leitura mais amigável para o Google, ou seja, quanto mais semântico, mais ele vai conseguir dar uma moral, porque ele vai estar lendo melhor o teu código, interpretando melhor tudo que tem nele, e a parte de linkagens, que pode ter tanto a linkagem interna, através de menu, breadcrumb, produto, conteúdos extras, como também a linkagem externa. Então, de forma muito geral, obviamente, né, esses são os 4 principais pilares para quem quer melhorar um pouco o SEO on-page e melhorar um pouco a nossa estrutura de casa, que é o que a gente fala, né? Primeiro, antes da gente sair fazendo link building, conteúdo para blog, landing page, etc., vamos arrumar a casa. O que é arrumar a casa? Melhorar o conteúdo, a experiência, o código e a linkagem, pelo menos, interna. Depois que a gente fez isso, e isso é muita coisa, que a gente vai ver ao longo do tempo, a gente parte para estruturas mais avançadas de SEO. Agora eu vou deixar com o Márcio, que a gente tem uma missão, né, uma dinâmica, antes de se aprofundar um pouco mais no conteúdo e o Léo sair falando um monte, né, que eu costumo falar um monte mesmo. O Márcio vai fazer uma dinâmica para vocês trocar algumas figurinhas aqui e interagir um pouco mais entre si. Isso, Márcio, é contigo. pessoal, para dar um respiro aí para vocês, até assimilar a quantidade de conteúdo que tem aí, que até aqui eu já estou aqui, já vi esse conteúdo e cada vez que eu vejo eu aprendo um pouquinho,
para deixar até vocês interagirem também entre vocês, que é um dos objetivos aqui dessa conversa, é permitir aí que o pessoal do mercado conheça quem está tendo dores similares, etc. A gente vai separar vocês em sala, perfeito? E aí eu peço que dentro dessas salas com até 4, 5 pessoas, vai ter eventualmente ter alguém da Avante, mas ele também é tão ouvinte quanto vocês, então não é nenhum tipo de guia ou líder dentro da sala, tá? Peço que vocês se apresentem, e peço que vocês respondam aí, discutam entre vocês, desses 4 pilares que o Léo apresentou, quais você ou sua equipe já implementou, perfeito? Ou tentou implementar na loja de vocês, e que desafios vocês encontraram ao tentar implementar, quais desafios que vocês têm no dia a dia. 2 pontos importantes. Que vocês observem quais salas, em qual sala vocês estão, perfeito? Vai ter um número para essa sala, e elejam um porta-voz. Depois a gente vai elencar e escolher algumas dessas salas para trazer aí o que foi discutido para o grupo principal, perfeito? Então, pessoal, nos vemos daqui a 6 minutinhos. Eu deixei para a gente conversar, para vocês conversarem entre vocês. E aí a sala vai fechar e vocês voltam automaticamente para a sala principal, beleza? Então, até daqui a pouco. Vai aparecer para vocês aí um convite para ir para essa sala. Vocês podem clicar aí. Perfeito. Deixa eu ver se sobrou. Se tiver alguém aqui que não foi para sala nenhuma, a gente direciona, não tem problema. Perfeito, pessoal aceitando. Eu vou vendo vocês saindo aqui, indo para a sala de conversa. Perfeito, bastante gente aqui ainda, deixa eu ver. Legal. Deixa eu ver aqui, sala 1, sobrou aqui eu e o Léo. E só, estamos sozinhos na sala, Léo, em princípio. Deixa eu ver. O Léo foi também. Rafael Teles. Não, eu estou aqui, Márcio. Você está aí. Acho que tem a. Cadê? Deixa eu pegar e tirar o layout aqui para ver quem está aí ainda. Ainda tem o Felipe e o Rafael. Deixa eu ver se não apareceu para vocês. Jogo vocês para salas já, meninos. Salas temáticas. Felipe e Rafael. Ok. Vou jogar vocês aqui. Andressa voltou. Rafael está na sala. Felipe. E Andressa. Ok. Rafael, tem mais gente aqui. Tem bastante gente aqui para aparecer na sala. André, Leandro. E Léo, se você quiser, você tirou a apresentação e voltou de novo já, né? Sim. Show, aqui aparece legal para mim. Deixa eu ver, ainda tem 3 minutos lá para o pessoal. Tem alguém pedindo ajuda. Na sala 7. Acho que foi para lá. Sala 7 só tem. Andressa Serão Nilmar. Que ótimo.
Andressa, caiu aqui. Deixa eu ver, eu vou escolher o pessoal da sala. Márcio, você tá mutado aí. Tô só contando aqui 30 segundos para o pessoal voltar. O pessoal tá voltando, a sala tá enchendo de novo. Boa. Vou te compartilhar a tela aqui, porque eu não sei se quando todos voltarem vai ficar compartilhado, né? Tá bom? Ok, pessoal voltando, 7 segundinhos. Alguns que agora que engataram a conversa na sala vai acabar a brincadeira. E pronto, acho que agora acaba e todo mundo volta. Isso, pessoal voltando para a sala principal. Bem-vindo. Que chato, né, pessoal? Agora que estava engatando a conversa, que tá ficando legal, a gente precisa voltar. Mas a gente vai ter mais oportunidades como essa. Deixa eu ver, tá voltando todo mundo. Ok. Beleza. Temos a apresentação de volta. Muito bem, espero que vocês tenham gostado aí da breve, embora importante conversa aí que vocês tiveram com os membros das outras empresas também, até para ver quem está tendo as mesmas dores que vocês têm aí no dia a dia, vocês não se sentirem assim sozinhos, só eu sofro com isso, não, isso é um sofrimento e é para bastante gente do mercado, a gente conversa com eles aí diariamente, sente a dificuldade, a necessidade, efetivamente, de trocar esse tipo de informação. Então, deixa eu pegar aqui duas salas aleatoriamente. Eu gostaria de convidar alguém desses grupos, para que vocês tenham eleito ali um porta-voz, se não podem eleger agora, ó, eu voto pessoa X para falar. Vamos, da sala 2, para a gente começar. Vocês querem compartilhar um pouco aí do que vocês conversaram, do que vocês discutiram aqui no grupo maior? A sala 2, deixa eu ver se eu ainda tenho aqui. Era a sala ai, do Rafael Teles, do Pedro, da Cristiane. Alguém aí se... Cristiane, queres Eu, assumir? eu fui a menos que falei. É Eu bom, você ouviu bastante, pode comecei compartilhar na, também. comecei na sala 4, fugiram tudo, daí eu entrei na 2. Ótimo. Mas quem conversou mais, por coincidência, tinha outra pessoa que era do meu time aqui, a Ariane estava na sala junto, a Tayane, que também é ali da Vante, então a gente relatou um pouquinho a nossa vivência aqui hoje com SEO. O meu conhecimento é bem de negócio, assim, não tenho muito conhecimento técnico, mas o que o Léo fala já não é mais tão grego assim, a gente já entende um pouco, a gente já está avançando no SEO. Migramos agora faz 40 dias para a Vetex, estamos aí com um avante aí de tudo quanto é lado aqui dentro da Unilar. E cruzando o SEO também, temos hoje uma empresa também terceirizada junto com a gente,
E estamos aprendendo aí com eles a importância do SEO, assim, a gente sabe o quanto é importante. A Ariane, que está aqui no encontro aqui também, nossa coordenadora aqui do e-commerce, está à frente, toda essa parte técnica aí, consegue, se quiser falar um pouco também, a Ariane, a Tayane, que esteve com a gente no grupo. É isso. Obrigado. Obrigado por compartilhar. É importante saber também que os gestores, mesmo que não faz o dia a dia do SEO, um dos objetivos é esse, justamente aprofundar um pouco mais o conhecimento para que eu possa gerenciar a equipe, para que eu possa conversar ali e efetivamente não entender, não escutar grego quando o pessoal está falando essa parte mais técnica, mais do dia a dia. Obrigado, Cristiane, por contribuir com a gente aí. Obrigado, Deixa eu chamar, eu. deixa eu chamar também alguém da sala 6 aí, o pessoal que estava lá da Grande Adega, o Michel, quem aí quer compartilhar com a gente como é que foi a discussão na sala? Não? Bom dia, pessoal. Então, vai lá, fala, Michel. Não é Michel, tá? É Maicon. Michael, desculpa, Michael. Não, sem problema. A gente conversou um pouquinho ali em relação à implantação, porque a gente aqui da 1001, até o Carlos ali, só não consegui pegar o nome da empresa dele, a gente está em processo de implantação, então, por exemplo, a 1001 ainda não está com o e-commerce rodando. Então, é muito conhecimento que a gente está adquirindo. Principalmente eu também, eu até comentei ali, que é um processo novo para mim. Então, eu venho de cadastro, mas não venho de parte de SEO. Então, não tenho muito o que falar sobre a questão de conteúdo ali, a semântica, porque eu estou aprendendo, né? Então, é bem válida essas aulas para adquirir esse conhecimento. Foi um pouco disso que a gente conversou na sala 6 ali. Não, perfeito, cara. Muito obrigado, Michael, por compartilhar com a gente. A 1001 aí é um dos, para quem está de fora de Santa Catarina, um dos grandes varejistas aqui de Santa Catarina, implementando aí o e-commerce com a Avante. E é bom ouvir duas posições diferentes, dois momentos de negócio diferentes. O pessoal da 1001 implementando o e-commerce, e já é bom entender para que a implementação ela já saia ali com alguns dos parâmetros corretos para leitura, outras pessoas mais avançadas, já trabalhando com e-commerce há algum tempo, como é o caso da equipe da Cristiane ali, e efetivamente fazendo o upgrade, melhorando ali o ranqueamento da loja. Isso é muito bom saber que a gente tem clientes e pessoas de diferentes momentos de evolução dentro do SEO, ouvindo aqui a gente e trocando experiências com a gente. Obrigado, muito obrigado, pessoal. Léo, pessoal, só reforçando aí um pouco, a gente então, daqui a pouquinho, tem mais, acho que estamos dentro do horário. No finalzinho a gente vai ali disparar a pesquisa. Peço que vocês respondam aí para que a gente possa melhorar aí as nossas interações e o nosso dia a dia. E para quem responder, tem um materialzinho que o Léo vai apresentar daqui a pouquinho. Léo, pode assumir de volta, cara. O palco é seu. Boa, todo mundo vendo a minha tela de novo fixada, né? Porque quando vai para a sala de interação e volta, nem sempre fica fixada para todos. Mas eu acredito que agora está, né? Parece perfeito aqui. Boa. Então vamos seguir. Como a gente já vem falando até agora, já fez um bom nivelamento ali do que é o SEO, busca, como funciona o mercado e concorrência. Agora a gente vai entrar para um dos fatores que a gente mais falou ali dos pilares, que é a parte de conteúdo, que é onde boa parte de vocês, tanto em cadastro, migração, árvore de categoria, acaba atuando mais no dia a dia. A gente deixou a parte mais nerd, que é a parte de código, lá para o nosso último encontro, para conseguir trazer para os dois primeiros encontros as partes mais do dia a dia e vivência de vocês mesmos. Então vamos lá, conteúdo em principais otimizações. Dentro do conteúdo a gente também tem diferenciação, porque conteúdo para o Google é tudo. Aqui a gente trouxe alguns dos pilares, que eu já falei, conteúdo pode ser imagem, pode ser o cadastro do meu negócio, do produto, do vídeo, da meta tag, do conteúdo extra, do whatever, né? Existem muitos conteúdos dentro de um e-commerce ou de um site ou de uma página. Aqui a gente vai elencar 4 principais fatores de conteúdo para a gente colocar a mão na massa e sair fazendo no dia a dia. Entre eles estão as meta tags, né, que é o título e descrição que aparecem lá no Google, o conteúdo extra, que a gente vai explorar muito no nosso segundo encontro, o que é o conteúdo, o que é o conteúdo extra de SEO e como é que eu identifico e melhoro isso. BI de termos, que é como que a gente consegue descobrir quais palavras-chave eu devo otimizar uma página para que eu tenha maior probabilidade ali de conseguir posicionar e ter bons resultados. E otimização de produto como um todo, né? Como que eu coloco um título do meu produto? Como que eu coloco
coloco uma URL do produto, o que eu coloco na minha descrição curta, na minha descrição longa, na minha meta tag, coloco algum link, coloco a imagem, como que eu faço isso tudo, qual a estrutura, como que eu oriento a minha equipe de cadastro, de venda, de style, também tem muita loja de moda também, enfim, a cadastrar um produto para que ele já suba mais otimizado, né? Então, esses são os 4 principais pilares de conteúdo de forma universal que a gente tem numa loja hoje, que a gente vai trabalhar de alguma forma nesses nossos encontros aqui. Começando, né, a definir aonde que existem conteúdos dentro da minha loja. O pessoal da Milium falou, olha, estou fazendo uma implantação agora. O pessoal da Unilar falou, acabei de fazer uma implantação. Então é muito natural que o conteúdo, independente qual seja ele, qual o formato, ele apareça em diferentes locais. Esses locais são páginas, e essas páginas têm uma estrutura. Dentro de um e-commerce, principalmente em VTEX, existem alguns níveis na árvore de categoria. Então, olhando para isso aqui, pensando numa árvore de categoria, eu tenho os 3 níveis de VTEX. Eu tenho departamento, categorias e subcategorias. A minha home e as minhas páginas de produtos, quem é... Depois o Márcio consegue passar ali Pode e trocar seguir, uma Léo. ideia para vocês ali, fazer o network. Então, mas além dos meus 3 níveis da VTEX aqui, a gente tem a home e as páginas de produtos. Essas páginas são coringas. Elas existem, não fica necessariamente naquela divisão de linkagens dentro do e-commerce e também não fazem parte da árvore de categoria, mas elas estão ali. Já a árvore de categoria da VTEX, né, ou de grandes plataformas também, que estão cada vez mais limitando a somente 3 níveis para não ficar uma grande teia e não tornar a usabilidade boa para o usuário, elas se limitam em 3, onde eu tenho departamento, categorias e subs. Dentro dessas 5 páginas ou dos 3 níveis da árvore de categoria, a gente tem uma série de conteúdo. E como que a gente consegue ir priorizando na hora de eu criar a minha árvore ou de planejar onde eu vou estar criando conteúdo? Em qual que eu faço primeiro? Eu começo de trás para frente ou da frente para trás? Então, é dessa forma que a gente acaba analisando, vendo primeiramente a volumetria, né? Numa árvore de categoria, nem tudo é departamento, nem tudo é categoria e nem sub. Então, pensando numa árvore de categoria mais universal, a gente tem uma média aqui interna que uma árvore de categoria de uma loja de departamento ou de moda acaba tendo aí umas 120 páginas. Dessas 120 páginas, uma parte é departamento, nesse caso aqui a gente colocou 20, uma parte são categorias, nesse caso a gente colocou 40, uma parte são subcategorias, a gente colocou 60, e aqui uma analogia a gente colocou 5.000 produtos, e a home, ela, né, sempre será uma. Dentro dessa divisão, a gente ainda tem aqui os tipos de conteúdo, os eternos, o de maior vida útil e o de menor vida útil. Então, como que eu faço para escolher em qual página eu vou estar, em qual tipo de conteúdo, página ou nível, eu vou estar focando primeiro? A gente sempre indica que a gente comece para aqueles que têm uma maior vida útil, são eternos, tipo uma home. A home vai sempre ser a home, então ela precisa ser otimizada porque ela vai ficar ali a vida inteira, a não ser que eu mude o meu domínio. Departamentos, categorias e subcategorias, eles têm uma maior vida útil, né? Dentro da VTEX, a gente acaba tendo ali a opção de ter o Marketplace in Store, que é Store in Store, né? Eu plugar outras lojas e automaticamente eu vou ter um mix maior de produtos. E, eventualmente, quando eu faço esse movimento, eu acabo tendo tipos de produto, categorias de departamento que eu não tinha. Então, eu posso incluir outros, né? Mas ainda são as exceções. Dentro de, sei lá, de 100 páginas entre departamentos, categorias e sub, num futuro breve, pode ser que eu inclua mais 10, ou que eu remova algumas. Mas boa parte, 90%, 95%, vai permanecer eternamente, entre aspas, né, durante anos e anos no ar, e a gente vai precisar estar posicionando eles porque são os nossos principais tipos de produtos, entre departamentos, categorias e sub. E os produtos, né, muitos daqui são lojas de multimarcas, são lojas de departamento, são de moda, são de peças, são de whatever, né, linha branca, enfim. E a gente sabe que, eventualmente, produtos saem de estoque, que produtos não têm reposição, que produtos têm uma nova linha, que produtos saem de tendência e etc. E acabam não ficando no ar. Então, se a gente começar ali por produto que tem uma menor vida útil, né, a gente vai estar colocando muito esforço numa otimização que ele tem um tempo de indexação, e talvez quando eu começar a ter o tempo suficiente e conseguir posicionar, eu já não tenha mais aquele produto para vender, né? Então, por isso que o produto ele acaba ficando lá por último, na nossa linha aqui de uma árvore de categoria mais transacional, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar para o produto desde o momento em que ele sobe na loja. Quer dizer que a gente não vai dedicar muito esforço de otimização na vida útil aqui dos nossos conteúdos do e-commerce.
Pensando em termos, né? Como que eu vou dividindo aqui a minha analogia de termos? Quais palavras-chave, quantas repetições ou qual o tamanho dela? Quanto menor o nível, menos palavra-chave. Então, a página home, por exemplo, eu vou dizer a minha loja é essa, é disso, disso, daquilo online. Então, eu tenho termos do segmento. Já no meu departamento, eu vou conseguir trabalhar uma variação. Olha, a minha loja é isso e eu vendo tal coisa online. Eu trabalho ali uma variação de mais ou menos 2 termos, que são short tails, são pequenos, né? Já a partir da categoria, eu já tenho até um terceiro e quarto nível. Então, eu já trabalho até 3 ou 4 palavras, como, por exemplo, a minha loja é isso, vendo tal coisa desse item aqui, desse tipo de produto, né? Entre categoria e subcategoria. Por exemplo, loja de moda online, roupa feminina, ou loja de moda online, calça jeans feminina, não sei o quê, né? Então, a gente vai definindo muito melhor a especificação do meu produto e o tamanho das palavras-chave de acordo com a árvore. Pensando na analogia da navegação do usuário, quanto mais se aprofundando ele está na minha árvore de categoria, mais específico é aquele conteúdo. Então, é assim que a gente vai definindo a prioridade e o tipo de palavra-chave e conteúdo na nossa árvore de categoria e, obviamente, na prioridade de otimização. Os produtos, esses são aqueles termos específicos, né? Em loja de moda, vai calça jeans feminina dessa tendência, cor azul estampada assim. Ele vai ser um termo mega grande, que ele é mega exato, que ele é muito específico para aquele tipo de busca, ele vai ter uma quantidade de busca específica muito menor. Porém, né, ele vai estar muito mais ali no fim e vai ter uma indexação um pouco menos concorrida, mas tem menos potencial de trazer acesso porque a busca é muito menor. Então, dessa forma, a gente acaba entendendo um pouquinho mais a estrutura de páginas que possuem conteúdo. A gente consegue enumerar elas fazendo uma análise da nossa árvore de categoria. A gente entende qual é a vida útil de cada tipo de conteúdo e consegue entender qual é a especificação se aprofundando em cada tipo de palavra-chave. E assim, no dia a dia, tanto o pessoal da Unilar, da 1001 ou de qualquer outra operação que está aqui, consegue definindo, nossa, esse mês eu tenho uma agência de SEO, eu tenho um profissional interno, um redator, eu vou focar nessas páginas, nessa quantidade, por esse motivo, nesse nível. Léo, posso começar otimizando categorias antes de fazer departamentos e subcategorias? Posso começar ali. Só que é aquilo, né? A gente geralmente não começa de trás para frente porque o Google ele vai indexando a sua filiação de produtos. Geralmente uma página é filha da outra. E quanto mais eu começar a melhorar a raiz, mais força eu vou tendo aqui no fim, quando esses outros estão melhor. É igual eu convidar uma pessoa para ir para minha casa, acabei de me mudar, fazer um churrasco. O churrasco ele fica aqui nessa área. Só que ele vai passar por diversas partes da minha casa onde não tem decoração, não tem uma boa experiência, etc. Ele até pode gostar do churrasco. Foi ótimo a experiência do churrasco. Mas a experiência até chegar e ir embora dele vai ser afetada. Então, por isso que a gente começa desde o momento zero, home, departamento, categoria, sub, produtos, otimizando e pensando nela no SEO e na indexação da nossa linha do tempo. E como que funciona isso? Eu falei em linha do tempo, né? Existe uma tendência que é chamada cauda longa do SEO, né? Home, departamentos, categoria, sub, produto, quanto mais genérico, mais busca tem, e quanto mais específico, menos busca tem, mais aumenta a probabilidade de eu posicionar e eu ter mais termos. Então, pense que eu tenho aqui um departamento chamado camisa, eu tenho uma categoria chamada camisa polo, eu tenho uma subcategoria chamada camisa polo, daí definição de gênero, e daí aqui eu já tenho o tipo de produto que já é o produto, camisa polo masculina branca, tamanho P, da marca Y, né? Então, quanto mais específico eu estou, ou melhor, quanto mais por fim da árvore de categoria eu estou nessa analogia, mais específico eu sou e menos busca eu tenho. Automaticamente eu também tenho menos concorrência. Não adianta eu ir só para o que não tem concorrência, porque se eu for só porque não tem concorrência, eu consigo posicionar, mas quase ninguém busca. Se eu tenho pouca busca, eu tenho pouco clique, tenho pouca conversão, tenho pouca venda, receita e tudo mais. Então a gente vai moldando, né, a nossa necessidade de posicionamento de acordo com a nossa quantidade de páginas e os níveis, de acordo com os níveis que a gente tem na árvore de categoria e a cauda longa do SEO, e a gente vai mesclando aqui a otimização e as palavras-chave. Léo, quando eu vou otimizando ali os meus níveis, mas o meu principal objetivo é otimizar para a loja de móveis, para a loja de eletro, para a loja de roupa, para a loja de moda, para a loja de whatever, né? Quanto mais a gente vai otimizando, a gente não deixa de trabalhar a palavra-chave principal. Móveis, eletro e etc. Loja de móveis Santa Catarina, loja de móveis em Florianópolis. A gente não deixa de otimizar, porque todas vão ter móveis, por exemplo. Só que daí a gente vai trabalhando a cauda ao longo do SEO, que é colocando as palavras de ligação ou de complemento na otimização,
né? E vai conseguindo abranger muito mais. Enquanto eu não consigo posicionar para as principais que são genéricas e altamente concorrida, eu vou trabalhando elas com a cauda longa, mas vou conseguindo uma otimização para já me trazer um resultado de médio e curto prazo, né? Então, assim que a gente trabalha a cauda longa. Aqui é mais uma analogia, só para trazer números mesmo, né? Então, ali, ó, camisa, nosso departamento, 100 mil buscas mensais, um alto volume de busca. Eu quero muito aparecer para camisa nas primeiras páginas, primeiras posições, porque eu sei que muita gente busca, porém a concorrência é muito grande, né? Camisa polo, já tem duas variações aqui, ó, short e tail, né? Vamos supor que seja a nossa categoria. Eu tenho 40 mil buscas mensais, é 40% do que tem camisa. Porém, a minha concorrência ainda é alta, porque muita gente busca por camisa polo, que pode ser masculina, feminina, infantil, cor, etc, etc, né? Agora, camisa polo gênero, ou camisa polo tipo, tamanho, já tem menos buscas, mas já tem um complemento de 3 palavras. Então, vai me ajudando a posicionar o que eu quero, que é camisa, camisa polo ou camisa polo masculina. E quanto mais eu vou especificando camisa polo masculina branca ou camisa polo feminina branca, ou onde comprar camisa polo masculina branca, ou loja online de camisa polo masculina branca, ou camisa polo masculina branca verão. Enfim, quanto mais eu vou especificando, menos busca eu tenho, mas maior a chance de eu posicionar porque ele é mais específico e mais exato e vai diminuindo a nossa concorrência, pensando na cauda longa de SEO. Então, toda a parte da árvore de categoria, a gente já deve pensar nisso, porque vocês não podem chegar daqui a um ano e meio e descobrir, nossa, eu descobri que estão buscando muito por camisa polo masculina, mas eu não tenho nem departamento camisa, nem a categoria polo e nem a subcategoria masculino, por exemplo. Agora, como é que eu vou otimizar para esses termos, nessa cauda longa, em todos esses níveis, se eu não pensei nisso lá no começo? Então, nem sempre a gente vai ter clareza de todas as buscas que a médio e longo prazo vão surgir do nosso nicho para estar criando a nossa árvore de categoria, a nossa estrutura. Mas a gente tem que olhar para o passado, o que está acontecendo neste momento, que o usuário está buscando nesse momento, para tentar estruturar da melhor forma possível, porque a gente não consegue colocar um quarto nível na Vertex, ou um quarto nível na loja, na plataforma que nós estamos hoje. A gente não consegue colocar mais níveis dependendo do tipo de conteúdo, porque vai dar complicação na minha árvore de categoria, ou porque vai ter que mexer na integração do RP. Então, como isso é uma dor muito comum, desde a hora de montar a árvore de categoria, da hora que eu vou começar a lançar produto, até a hora que eu vou começar a pensar no SEO que deve ser o momento zero, a gente acaba pensando nisso. E lembrando, é difícil prever o futuro, porque as tendências mudam. Aqui eu estou usando um site de moda, né, uma palavra de moda. Na moda isso muda cada vez mais. Tem a sazonalidade, verão, inverno, outono, primavera, tem as estampas, as tendências, então tudo muda toda hora e o comportamento do usuário que está buscando e que vai dar início a todo o nosso processo, ele muda todo dia, né? Então não tem como prever muito o futuro, mas existem coisas que são normais, né? A pessoa sempre, teoricamente, né? Muitas vezes ela vai buscar por esse tipo de conteúdo, porque é assim que o mercado vai se moldando. E com o tempo a gente pode pegar uma evolução dele, mas não vai mudar tudo, né? Então é muito bom ter essa base aqui para a gente entender um pouco melhor essas questões de conteúdo e como iniciar nosso planejamento de otimização, né? Primeiras etapas da criação do conteúdo. Então a gente já falou o que é um pouquinho do conteúdo e como ele aparece dentro do nosso e-commerce, né? Os níveis e a cauda longa do SEO, que é muito importante, e até a definição de palavras-chave, o conceito, para vocês entenderem. E agora um pouquinho das primeiras etapas. Aqui são bastante tópicos, só para vocês elencarem e tentar usar no dia a dia, né? Mas o que a gente faz antes de começar a criar o conteúdo, de realmente abrir uma página em branco e sair escrevendo, independente do que seja, né? É fazer um levantamento de todas as principais páginas. Ou seja, quais são os níveis que eu tenho, quais são as páginas que eu tenho em cada nível, né? E o que eu já tenho otimizado em cada um dos elementos. Só botar esse carinha aqui. O que eu já tenho otimizado em cada um dos elementos. Ou seja, em todos os meus departamentos, o que eu já tenho? Eu já tenho meta tag, eu já tenho conteúdo extra, eu já tenho código. Então a gente vai elencando o que já foi feito de SEO, ou o que já tem de otimização, para a gente ir definindo as nossas prioridades. Além disso, para dar um caráter quantitativo também, a gente pode ter alguns indicadores para ajudar a definir esses critérios de otimização. Léo, eu tenho uma agência que me atende. Léo, eu tenho uma equipe interna. Léo, eu tenho um único redator, eu tenho um único analista. Eu entendi que eu preciso priorizar, entendi por onde começar a priorização, mas a minha quantidade de braço não vai mudar porque eu entendi isso. Então, eu consigo fazer 2 páginas por mês de otimização. Quais eu faço? Sabendo quais estão otimizadas ou não e o que já tem de elemento, você pode escolher um desses critérios aqui. Impressões, sessões, posicionamento ou receita daquele tipo de produto, daquela tipo de página, para elencar como critério e definir. Dessas 20 páginas que eu sei que eu preciso de otimização, essa aqui é a que mais tem impressão e que tem uma probabilidade maior de me dar resultado a curto e médio prazo, ou essa aqui é a que mais me traz receita
e representa um bom potencial para o meu negócio. Exemplo, 70% do meu negócio vem de móveis, receita de móveis. Se eu sei que eu tenho 100 páginas para otimizar, mais 10 representam móveis, eu vou começar por móveis. Só um exemplo aqui hipotético, levando em consideração a receita e o share que ela pode representar no teu negócio, né? Daí, depois que a gente define esse critério de relevância, a gente vai ter que definir quais são as páginas e em quanto tempo eu vou otimizar. Se eu tenho o braço para fazer 2 por mês, eu faço 2 por mês. Se eu tenho o braço para fazer 4 por mês, eu faço 4 por mês. Se eu tenho 40, eu sei que em 10 meses eu consigo fazer um geral dessas 40 páginas, porque eu estou otimizando 4 por mês, né? Depois que a gente fez esse trabalho de casa que define prioridades, demandas e etc., a gente aí sim vai criar o briefing e a escolha dos termos que vão otimizar e vai começar a criação. Então, a criação é o último passo na criação do conteúdo, literalmente. Né? Porque a gente primeiro tem que analisar, definir prioridades e critérios para saber aonde que eu vou criar. Porque o SEO ele é de médio e longo prazo. Então, se eu criar conteúdo para uma página que não tem potencial, o tempo de indexação é o que eu não mudo, médio e longo prazo. Daí eu vou demorar mais para ter aquele resultado, e aquele resultado pode não ser suficiente para mudar o cenário do meu negócio. Né? Aqui é um exemplo de uma planilha que a gente tem de controle, onde eu peguei ali um exemplo de uma loja de roupas de moda, por exemplo, e a gente tem a home, o departamento de roupas e aqui as categorias desse departamento. E aqui a gente tem diversos critérios que vão elencando ali para saber se aquela loja, se aquela página está otimizada ou não. Então ali eu tenho meta tags, title, description, conteúdo extra, conteúdo diagramado, H1. Então quanto mais ele tiver, menos eu tenho a necessidade de otimizar. Então eu vou separar todas as minhas páginas da árvore de categoria, eu vou fazer uma análise prévia de checklist para saber o que tem e o que não tem. Depois eu venho aqui e faço um filtro de tudo que não tem em meta tag. E daí eu vou saber, olha, essas páginas não têm meta tag. Aí eu vou definir um critério de otimização, nesse caso aqui a posição média dela, e aquelas que tiverem com posição pior, eu vou acelerar a minha criação, porque eu preciso melhorar a posição média delas. Então esse aqui é um dos documentos que no dia a dia o pessoal de SEO acaba usando para ajudar nessa definição e prioridades para todo mês a gente não ter que partir do zero. Nossa, agora eu tenho que definir novas páginas, vou ter que fazer tudo do zero? Não. Tu já fez isso uma única vez e agora só tem que ir atualizando com o tempo para você saber o que já foi ou não feito para ir definindo prioridades mensais de acordo com o seu negócio, né? Léo, você falou muito de conteúdo, falou muito de meta tag, de conteúdo, de diagramação e etc. Mas o que é cada um e qual é a principal diferença? A diferença de meta tags e de conteúdo extra. Meta tags, a gente tem uma característica muito comum. Ele tem menor esforço, ou seja, eu demando menos tempo para criar a meta tag, e ele tem maior escala. Então, se eu tenho menos braço, que é menos gente para me ajudar internamente, se eu tenho uma agência, mas meu pacote é pequeno, e eu tenho muitas páginas que não tem meta tag, eu começo por elas, porque eu consigo fazer maior escala em menos tempo, né? O title e a description fazem parte das meta tags. O title ele tem até 65 caracteres e a description ele tem até 155 caracteres. Ou seja, é um conteúdo menor, mas nem por isso ele é simples de fazer. Né? Então, depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nas meta tags. O conteúdo extra, por sua vez, ele tem uma particularidade, ele é maior, né? E por ser maior, ele tem um maior esforço e menor escala. Então, ao invés de criar um conteúdo aqui de 200 palavras, mais ou menos, eu vou ter que criar um conteúdo aqui de 500 palavras ou de 1000 palavras, que tem momento 1 e 2. Léo, quando que é o momento 1 e quando que é o momento 2? No segundo encontro, a gente vai focar somente nesse tipo de conteúdo aqui, para não atrapalhar o raciocínio de vocês aqui. Mas entendam até o momento que meta tag é menos esforço e maior escala, eu consigo quantificar maior e acelerar a minha otimização de SEO para fazer o básico. Né? E conteúdo extra, que é aquele que tem um conteúdo maior de 500 ou mais de 1000 palavras, eu tenho um esforço muito maior e a minha escala é menor. Enquanto eu faço um conteúdo extra, talvez eu faça 5 a 10 meta tags. Então, assim, a gente vai elencando também por onde que a gente começa a otimizar e o que a gente começa a otimizar no meu site ou na minha loja, né? Léo, pergunta muito comum. Vale a pena eu otimizar a minha árvore de categoria inteira de meta tags ou eu já ir fazendo meta tags e conteúdo? Depende de cada caso. Mas geralmente a gente faz uma mescla, dá um peso maior para meta tags, porque daí eu já vou conseguindo ir melhorando a minha indexação e com isso eu já vou sabendo se eu conseguir melhorar um pouco ou não o meu posicionamento, para depois eu ter um outro critério. Nossa, eu só fiz a meta tags e eu já melhorei o posicionamento para a segunda página. Se eu criar um conteúdo agora, talvez eu vá para a primeira, por exemplo, né? Então a gente sempre faz uma mescla para a gente ir sentindo dos dois lados. Faz uma quantidade maior de meta tags e faz uma quantidade menor de conteúdo para já ir melhorando os conteúdos. E, obviamente, definir critérios. Os conteúdos eu vou criteriosamente escolher as páginas que eu tenho maior probabilidade de otimização a curto e médio prazo e que representem mais para o meu negócio.
O mais é nível de sessões, nível de impressões ou nível de receita, né? A gente não ia abrir para perguntas agora, mas pode fazer uma pergunta, Sheila. No final, a gente vai abrir um espacinho ali de 10 a 15 minutos para tirar algumas dúvidas. Mas, como a gente não tinha avisado ainda, então, Sheila, pode fazer sua pergunta. Quer fazer por texto ou quer abrir o áudio? Fica bem à vontade. Eu não sabia que dava para abrir o áudio. Não, eu queria fazer uma pergunta seguinte: vale a pena a gente repetir os termos? Isso agrega ou é desnecessário? Por exemplo, camisa polo feminina ali que tu comentou, colocar isso em todas as categorias, tipo, né? Ou não categorias, mas repetir, por exemplo, a matéria-prima, que é couro, por exemplo, no nosso caso, né? Vale a pena ficar repetindo isso ou é supérfluo, assim, tipo, não agrega muito? Num passado, né, SEO era somente voltado à repetição de palavras-chave. Então eu tinha um site de mecânica, eu conseguia otimizar para loja de roupas, porque eu criei uma página e repeti 988 mil vezes loja de roupas lá dentro. Então no passado era assim. Hoje o Google entende muito a contextualização. O seu site fala de moda, é de moda de algum gênero, é de moda de algum nicho específico. Então essa repetição, desde a árvore de categoria, a repetição em cada uma das páginas e a afiliação, exemplo, roupas, roupa feminina, couro. Ele vai entender que você é de um nicho, que tem um gênero e que tem uma linha de produto que é um tecido, que é o couro, por exemplo, e ele vai interpretando essa contextualização. Dentro de cada página, existem as repetições que são a densidade de palavras-chave que a gente vai colocar, porque conteúdo é muita coisa, né? Então, no segundo encontro, a gente vai falar muito do conteúdo. E nesse encontro aqui, a gente já vai falar também dessa repetição, que é a densidade ali, da inclusão nas meta tags title e description. Dali para te responder um pouquinho mais. Mas sim, eu preciso dizer para o Google qual que é a palavra e ele vai entender qual é a palavra de acordo com o nível de repetição que eu tenho nela na minha estrutura, seja meta tag ou conteúdo extra. Então, se eu tenho mais de uma vez, ele entende. Nossa, ele repetiu 2 vezes essa palavra aqui, que é couro, por exemplo, então ela deve ser a principal dele. Né? Então, é assim que o Google vai juntando os pontinhos e cruzando com todo o resto, né? Árvore de categoria, conteúdo, semântica, carregamento, todo o resto, né? Respondido? Sim, muito obrigada. Boa. Mas depois eu entro mais no detalhe ali na frente. Opa, deixa eu voltar aqui. Indo agora para a meta tags, que é onde a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo na estrutura dela, até mesmo de inclusão de palavras, obviamente, né? E da anatomia dela. No final, a gente já está um pouco estourando o tempo aqui, mas no final, quem quiser ficar antes do meio-dia ali, a gente abre um espacinho de 10 a 15 minutos e responde pontos específicos que vocês ficaram com dúvidas desse encontro aqui. Então, vou falar um pouquinho mais sobre meta tags. Né? Dicas de SEO para meta tags. Escolha de palavras-chave. A Sheila foi ali e deu exemplo de couros. Né? Como que a gente sabe se aquela palavra é a melhor ou não para trabalhar na minha página, seja um departamento, categoria, sub ou produto, ou uma landing page ou um post blog, né? Existem algumas ferramentas do próprio Google, como o Google Trends, que ele vai te indicar a tendência da sazonalidade daquela busca, ou seja, couro. Quando, em que momento do ano, né, das estações mais se busca couro? Ele vai te dizer, ele vai até dizer os estados. Geralmente é mais por frio, né? No inverno ele vai dizer até a região ali. Ele só dá uma nota de 0 a 100, ele não te dá o volume de busca, mas sim a densidade, que vai de 0 a 100. Então, 100 é que estão buscando muito mais, a tendência de busca, né? Planejador de palavras do Google Ads. Lá dentro do Google Ads existe uma ferramenta chamada planejador de palavras-chave, que você consegue colocar uma palavra-chave tipo couro, e ele vai te dizer tudo que tem em busca de couro, relacionado a couro, e qual o volume específico e até o custo do CPC médio que ela tem. Então, a couro tem, sei lá, 100 mil buscas. Roupa de couro tem 80 mil buscas. Roupa de couro X buscas. Ele vai te dar várias ideias para você ir pensando nessas variações, né? Que podem ser repetições da mesma palavra ou variações dela, porque você viu que também tinha busca em relação àquele termo. Termos que ativaram as campanhas de search. Né? Quem está rodando campanha de search lá dentro do Google Ads, seja DSA ou campanha de alguma categoria, vocês vão conseguir lá em termos que estão ativando o seu anúncio. Exemplo, a Sheila comprou a palavra, sei lá, roupa de couro. Ela comprou aquela palavra e para ativar aquela palavra, as pessoas buscaram por outras. Exemplo, loja de roupa de couro online, ou loja de roupa de couro feminino, ou loja de roupa de couro para Barretos 2022. Exemplo, né? Hipoteticamente falando. Então, ali vocês vão ver diversos insights de termos que os usuários estão buscando para ativar os termos que vocês estão comprando dentro das campanhas de search de Google Ads. E por último, e não menos importante, né, quando a gente fala de SEO, tem o Google Search Console,
que é o antigo Webmaster Tools. Lá dentro, quem não tem configurado, configure, mas boa parte de vocês aqui que já tenha, tem lá um relatório que mostra exatamente as buscas que os usuários fizeram e que a sua loja, o seu site apareceu. Então, ali, tão importante quanto os outros, você vai saber exatamente o que você já está sendo posicionado, qual o termo, qual posição, qual quantidade de impressões, qual o CTR, né? E qual que você consegue otimizar melhor. Então, eu preciso ir para o Google Trends, planejador, etc, etc. Se a tua loja já tem Search Console, já tem um volume expressivo de impressões, já tem um número expressivo de termos indexados, comece por ali. Nada melhor do que a gente acelerar o nosso resultado, melhorando o posicionamento daquilo que a gente já está posicionado. Eu não preciso lá ir adicionar um novo termo que eu nem apareço e nunca apareci em nenhuma posição para o Google começar do zero. Se eu já sei que eu apareço para, sei lá, couro feminino estampas, por exemplo, ou costura, eu vou lá e tento usar aqueles termos que eu estou na segunda página e que tem, sei lá, 10 mil impressões e meu CTR é X, dentro do meu conteúdo. Então, ali a gente consegue ter alguns insights também, literalmente, né? Algumas recomendações, né? Que daí a própria Sheila ali perguntou, né? Quanto que eu devo colocar? Coloco uma vez só? Se eu colocar mais de uma, tem algum efeito? Então, entre as recomendações que a gente coloca aqui é incluir no title, tá? Que é o título da página, né? Incluir uma ou duas vezes a palavra-chave ou sua variação. Então, meu departamento é de couro, couro, traço, loja de couro, loja de roupas de couro online, marca X, por exemplo. Então, assim, rapidamente, a gente já consegue ter a variação dela, não muito próximo, para não ficar couro, 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 né? E ficar um texto humanizado, né? A regra 1 de tudo, tem que ser humanizado. Não adianta eu ir lá e conseguir aparecer na primeira página, mas meu título e minha descrição tá couro, 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 couro. A pessoa não vai clicar. E se ela não clicar, o Google entende que foi uma péssima indicação e vai começar a diminuir o teu ranking de posicionamento. Então, independente qual repetição, qual página, qual conteúdo, tem que ser humanizado. Se a marca for conhecida, ela tiver um poder de branding grande e isso afetar a decisão do usuário, a nossa recomendação é que coloque ela no fim do title. Exemplo, muitos de vocês já pesquisaram loja de roupa feminina ou até de alguma marca específica de eletrônico, etc. E apareceu lá Marisa, Riachuelo, Mercado Livre, Americanas. Quando vocês encontram essa chancela da marca no resultado orgânico, inconscientemente, vocês tendem a clicar mais. O CTR de vocês é maior porque a marca tem muito peso, né? Então, quando a marca é conhecida e vocês fazem essa autoavaliação e esse crivo, né? Nossa, para o meu usuário ele me conhece tanto, se eu colocar a marca vai fazer ele clicar mais ali, né? Aí vocês colocam. O porquê que a gente fala isso? Porque querendo ou não, dependendo do tamanho da palavra da marca, pode ocupar 10, 20, 30% do meu title. E isso é muito, né? Então eu não vou conseguir repetir muitas palavras ali se a minha marca for grande, né? E definir um padrão. Eu vou repetir, eu vou responder aqui já que surgiu, né, aqui da marca, né? Se a marca não for conhecida, pode ter um efeito negativo. Se ela não for muito bem quista pelos usuários, sim, né? Ou se o nome for muito grande, como eu falei, ele vai afetar uma parte do meu title. Lembrando que o meu title tem até, por exemplo, 65 caracteres. Se eu tiver uma marca que representa 2 palavras e elas forem grandes, pode ser que eu esteja utilizando os 65 caracteres de otimização para usar o nome da minha marca e ocupando, sei lá, 30, 40, 50% do title. Então vai acabar afetando o teu posicionamento, porque você não vai conseguir trabalhar muito bem. Não que necessariamente a tua marca vá afetar o teu resultado, mas ela está ali, ela vai ocupar um espaço que poderia ser uma repetição que a Sheila perguntou, né? Então pode ser sim um fator de não começar com ela, né? E definir um padrão de separação. Né, eu tenho um pequeno espaço e eu quero colocar várias coisas. Nome da marca, palavra-chave, repetir. Então eu tenho que ter um padrão de separação para eu conseguir dividir o meu title em elementos e isso ficar mais humanizado e legal para o usuário estar lendo. E para o Google também, né? Como se fossem frases curtas, né? Indo um pouquinho mais para a anatomia do title. Nossa, Léo, estou num workshop aqui no Masterclass de SEO, tu vem falar de anatomia, agora é medicina, já vão, né, cortar, fazer uma cirurgia no title. Mais ou menos isso. Como eu falei para vocês, o title ele é pequeno, mas ele é muito complexo. Fazer um texto curto é simples, mas não é simplista, né? Tem toda uma inteligência por trás para responder a pergunta da Sheila e até, eu agora não lembro a segunda pessoa que perguntou aqui do nome da marca, que apareceu rapidamente. A gente tem que pensar muito bem no que vai colocar, porque são slots, são pequenos espaços e uma quantidade de caracteres específicas que o Google nos permite colocar.
Então, depende do que eu coloco, aonde eu coloco e como eu coloco, pode afetar muito. Então, fazer um texto curto de meta tag, por mais que eu tenha maior escala, mas eu tenho, às vezes, uma dificuldade maior do que criar um texto longo. Criar um texto longo eu levo mais tempo, mas às vezes é mais fácil porque eu tenho mais espaço para eu dialogar e criar as minhas variações de palavras-chave. Agora, num texto curto, é igual no Twitter. Quando lançou o Twitter, nossa, poder de síntese. Quantos de nós já sofreu com o Twitter no passado que eu não conseguia definir uma frase em 144 caracteres? Mesma coisa meta tag, só que eu tenho 65 caracteres, né? Então, pensando na anatomia aqui, eu peguei um exemplo de calçados aqui, né? Ó. Calçados é o nosso termo-chave, e aqui eu tenho toda uma frase com palavras e ligações e tudo mais. Então, eu vou ler para vocês. Ó, calçados, loja de calçados masculino e feminino online / Avante, como se fosse a minha marca. E agora a gente vai decupar um pouquinho mais a nossa variação e a nossa anatomia na hora de eu brifar e criar esse conteúdo. Então, a gente tem ali palavras-chave, respondendo a Sheila, repetição, calçados, calçados. Só que eu criei uma frase em momentos diferentes para repetir isso. Né? Então eu coloquei 2 vezes a palavra calçados, como se fosse o couro da Sheila, aqui nessa frase. Depois eu tenho os nossos elementos de separação. Para eu separar essas repetições e não ficar calçados, 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 eu coloquei ali para dar um respiro e para o usuário ver visualmente melhor estruturados. Então eu coloquei um tracinho aqui e uma barrinha no final. Tracinho para separar uma parte da outra e aqui a marca, que é um elemento que não tem nada a ver com a otimização daqui. Né? Ah, posso inverter? Posso fazer de outra forma? Pode. Não tem um critério aqui, né? Só que tudo isso aqui conta como caractere, tá? Então, cuidem, não vamos botar vários tracinhos, né? Palavras de segmento. Então, eu já sei que é uma loja de calçados, que é do setor online, porque eu tenho aqui, ó, calçados, loja em online. Eu vou trabalhando na minha cauda longa. Lembrem, né? Loja de calçados online, calçados, loja online. E isso aqui tudo vai ajudando no meu complemento de cauda longa e tornando o meu title mais otimizado. Também tem as palavras de ligação. Para não ficar tipo loja, calçados, loja, calçados masculino, feminino, a gente coloca o de, para, onde, como, que são as palavras de ligação. Elas ocupam alguns caracteres de espaçamento? Ocupam. Mas elas vão deixar o texto mais humanizado, com uma ortografia um pouco melhor e vai ficar mais fluido para o usuário ler, né? Palavras ali de variação de cauda longa. Então, lembre-se, eu tenho a palavra-chave que é calçados, que é o couro da Sheila, que é o principal. Eu tenho loja de calçados, ou loja de calçados online, loja de calçados online masculino, loja de calçados online feminino. Né? Então, só aqui eu já tenho várias variações de o mesmo termos para calçados, trabalhando a cauda longa e diversos elementos da anatomia da minha palavra-chave. E por último, e não menos importante, eu tenho ali Avante, que nesse caso é um caso hipotético, nós não vendemos calçados, né? Mas no caso de vocês, vocês têm que fazer um julgamento. E daí tem que pensar muito no usuário mesmo, porque vocês não vão ter a chance de criar um novo espaço aqui. A minha marca, por mais que eu queira fazer branding, ela vai ser importante de curto prazo para fazer o usuário a clicar mais, porque ele só vai clicar se vocês aparecer. E se vocês não repetirem, tiver uma boa inteligência, vocês não vão aparecer. Então é aquele cobertor curto. Se eu colocar a marca e ela não for boa, eu posso aparecer menos. Se eu aparecer mais e não tiver a marca, eles podem clicar menos. Então é aquele jogo de cintura que vocês vão testando ali e vendo qual que é o melhor cenário para cada operação. Isso tudo para o title, obviamente, né? Indo agora para a description, que é a segunda parte do nosso conteúdo, que é aquele conteúdinho menor que aparece lá debaixo do título na busca do Google, que é a pequena descrição, a gente também tem algumas recomendações. Incluir 2 ou 3 vezes a palavra-chave na sua variação, né? Ou seja, como a description é um pouquinho maior, eu tenho mais lugares para colocar a minha palavra-chave, né? Iniciar a description sempre adicionando o termo em uma frase curta, sempre colocar a variação da nossa palavra-chave, tentar colocar no início, meio e fim. Né? Então, começar uma frase curta, a palavra-chave, depois outra frase, depois outra frase. Trabalhar pelo menos 2 ou 3 frases curtas, para não ficar um texto, uma poesia, uma estrofe muito grande ali, e o cliente não conseguir respirar para ler e não conseguir daí fazer as divisões de palavras-chave. Né? Então, trabalhem com frases curtas. Né? Adicionar algum diferencial comercial sem a sazonalidade. O que isso quer dizer? 10 vezes sem juros. Se eu consigo manter isso ao longo do ano inteiro, eu coloco. Se eu não consigo, eu coloco ali, ó, parcelamento em até 10 vezes sem juros, asterisco. Entrega grátis. Se eu não tenho entrega grátis o ano inteiro, eu não coloco. Porque se você colocar, você vai ter que reotimizar depois quando trocar. Se você reotimizar, o Google vai ter que reler de novo, cruzar com a concorrência, e você vai passar por um novo julgamento de posição, que pode melhorar ou piorar. Então, aqui, na description, a gente deve colocar elementos comerciais, sim, entrega grátis, parcelamento sem juros, nova coleção, enfim, desde que sejam elementos com um nível de temporal maior,
para não ter que estar toda hora trocando e passar por esse julgamento e reindexação do Google, né? E ter call to action, que são as palavras de ação, como compre, veja, conheça, aproveite, saiba mais, para indicar o usuário a fazer alguma coisa. E assim como a gente fez a anatomia do title, a gente também vai fazer uma anatomia da description. Só que aqui eu não vou repetir todos aqueles elementos que eu falei da palavra-chave, complementar, variação, porque senão ia ficar muito colorido e a gente não ia focar no que tem de diferente aqui na descrição. Então, como que ficou a nossa descrição aqui para essa página de calçados da Avante? Avante, traço, loja de calçados online, ponto. Né? Conheça a nova coleção de calçados masculino e feminino, ponto. Compre calçados online e parcele, asterístico, em até 12 vezes sem juros. Aproveite. Então, com frases curtas, a gente consegue colocar várias vezes a palavra-chave, né, e repeti-la ao longo de um tempo, de uma linha de raciocínio, em um texto humanizado e com várias palavras de ação. Aqui a gente consegue ver diversos elementos. Né? Eu não vou, de novo, destacar tudo que eu já destaquei anteriormente, como as palavras-chave de segmento, de ligação, de separação e etc., mas sim somente aquilo que é novo para vocês. O que é novo para vocês aqui? Os itens para chamar a atenção de diferenciais comerciais, que é a nova coleção. Léo, mas a minha loja de calçados ou de moda tem coleção primavera, outono, inverno e verão. Para não ter que estar trocando a indexação a cada 3 meses, né? A gente vem aqui e bota a nova coleção. E a nova coleção, quem está buscando, vai se ligar no verão, no inverno, e vai fazer a ligação. Nossa, está falando da nova coleção, eu estou no verão, então deve ser a coleção de verão. Ele vai se ligar ou vai dar a entender que pode ser isso, sem a gente ter que estar alterando toda hora. E diferencial comercial aqui a gente colocou um asterisco de até 12 vezes sem juros, porque depende o mês ou como tiver a aprovação, ou juros, etc., a gente pode alterar sem ter que mudar a nossa meta tag description. E nem todo produto ele vai estar otimizando ali. Reindexação ela é automatizada? Sim. O Google, de tempos em tempos, depende do tamanho da loja, a autoridade que você tem e o volume de acesso que você tem orgânico, né? Ele vai estar ali olhando a tua loja. Isso pode acontecer uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Lembrando que a gente pode ter muitas páginas. Ele vir na minha loja não quer dizer que ele vai ver todas as páginas. Então, de tempo em tempo, ele vai pegar as suas páginas que você teve alteração e ele vai ler. Mas é importante que a gente faça um fluxo de indexação manual, que é, eu fiz uma alteração, ela é uma alteração importante, visa mudar o meu posicionamento, então eu vou lá e pego esse conteúdo, essa página que eu criei, a meta tag, e vou lá no Search Console e peço para ele fazer uma indexação manual. Essa indexação manual não garante que ele vai indexar nas próximas horas. Garante que você, manualmente, colocou numa fila que o Google vai olhar e indexar novamente sem que ele tenha que voltar no teu site. Ou seja, tu corta um caminho, né? Mas não resolve tudo. E além aqui dessas palavras comerciais, a gente também tem as palavras de ação. Nossa, Léo, nunca percebi, mas realmente só aqui nessa frase, você lendo a primeira vez eu não notei, mas eu tenho 4 palavras de ligação em momentos diferentes. Eu tenho conheça, eu tenho compre, eu tenho parcela e eu tenho aproveite. E eu fui induzindo ao longo dessa timeline da meta description o usuário a fazer várias coisas. E eu terminei ela dizendo para ele fazer alguma coisa. Léo, eu tenho que usar as mesmas? Não. Pode variar de acordo com a tua comunicação da tua marca, com um monte de coisa. Tem marcas que não gostam de colocar termos de varejão, de promoção, de parcelamento, que não quer ligar a promoção e nem a preço. Tem marcas que não quer usar determinada palavra. Então, isso vai muito de acordo com cada comunicação e é a 4 mãos ali essa definição, né? Aqui, eu vou tomar liberdade rapidinho do tempo de vocês e eu vou abrir uma planilha que ela vai ajudar vocês a entender como que é feito isso para vocês conseguirem compreender e seguir essa otimização. Nós temos uma planilha de controle aqui de otimização de meta tags que vai ser compartilhada ao final do evento na pesquisa de satisfação. Vai ter uma pesquisa, quem responder vai ter acesso a essa planilha aqui, todo mundo, né, que responder vai ter ela. E o que é o benefício dessa planilha aqui? Ela te ajuda no momento da criação a ir definindo qual é a página que você quer otimizar, quais são os termos que você quer passar para o redator, ou que você quer otimizar, obviamente, e como é que ficou a construção do title e da description já com as quantidades de caracteres de cada uma. E também te permite colocar como é que estava antes. Então, na nossa analogia aqui, ó, a nossa página de calçados antes da gente otimizar, aqui da nossa primeiro encontro do Masterclass, ela estava calçados-avante. Nossa, tem a palavra-chave? Tem. Está repetindo, está semântico, está otimizado, tem variações, tem palavras de segmento, tem complemento de cauda longa? Não. Vai ser o melhor para o Google, para a otimização, para eu trabalhar na concorrência e conseguir posicionar? Não. Então aqui estava antes calçado-avante. Aqui ficou calçados-loja de calçados masculino e feminino, online/avante. E eu consegui ainda ter um caractere de sobra, né?
A descrição como é que estava antes? Compre sem sair de casa e tenha o conforto avante em seus pés. Nós vemos aqui muitas marcas criando um conteúdo mega otimizado e criando um storytelling na descrição, como se fosse, né? Não é assim querer julgar de forma assim, não é julgando sim. O pessoal, o pessoal tenta criar uma poesia, uma estrofe de música aqui. Compre e você vai ter um conforto em seus pés e não sei o quê, não sei o quê. Só que esquece que para aparecer para o Google, precisa ter repetição de palavras-chave, tem que estar humanizado, tem que ter uma lógica. Né? Não adianta eu criar uma meta tag muito bonita, com um storytelling muito legal, se ninguém vai ver. Então eu tenho que ter o meio termo, eu tenho que respeitar a comunicação da marca, tenho que respeitar a política de indexação do Google para não passar do limite, que é uma linha tênue, e tenho que usar os termos que eu quero otimizar. Então, como estava antes, compre sem sair de casa e tenha o conforto da Avante seus pés. Não tem a palavra-chave calçados, não tem repetição, não tem variação de segmento, não tem palavra de ação, comercial, nada. Como que ficou atualmente? Avante, traço loja de calçados online, conheça a nossa coleção de calçados masculino e feminino, compre calçados online, parcele em até 10 vezes, 12 vezes sem juros e aproveite. Né? E eu consegui ficar ainda com 2 caracteres. Lembrando, automaticamente, quando a gente vai criando esse conteúdo, eu vou botar aqui embaixo, ó, um teste ao vivo para o pessoal ver a contagem. Ele vai diminuindo. Né? Eu não posso extrapolar o limite máximo, porque senão o Google não vai ler lá naquela contagem da SERP e não vai ajudar na nossa otimização. Vide também para o title. O title também conta a quantidade e vocês conseguem visualizar. Né? E assim vocês vão criando esses title e description junto nas priorizações. E basta colocar aqui, ó, se ele foi publicado, ou falta publicar, ou está em andamento, ou se ela já foi publicada, e qual é a página teste. Então, com isso, vocês conseguem, né, depois de fazer o levantamento, priorização, análise do critério, ver a quantidade de braços que vocês têm com a agência ou interno, definir as páginas, vir aqui e colocar como estava antes e como vai estar agora, para vocês também terem um critério. Nossa, antes estava assim, eu alterei e melhorou. Assim vocês têm aqui a questão temporal e também o backup de como estava antes para saber o que foi alterado, né? Para ter esse comparativo. Essa planilha aqui, obviamente, ela vai ser disponibilizada depois individualmente para cada um que responder ali a nossa pesquisa de satisfação, né? Que vai ajudar muito vocês ali no dia a dia, para quem está em busca de criar a palavra-chave e não quer, né, depender de esperar indexar para ver como ficou. Aqui vocês conseguem ver como ficou sem necessariamente estar publicada e indexada no Google, né? Voltando para a nossa apresentação. Resumo do resumo, né, que a gente já está extrapolando um pouquinho o tempo. Toda a construção de meta tags, principalmente, que foi o nosso conteúdo principal aqui desse encontro de hoje, ele passa por essa linha do tempo aqui. Lembra que eu falei que ele é menor, tem menos, tem mais escala, mas nem por isso ele é fácil e simples de fazer. Então, para criar uma meta tag, a gente tem que analisar a oportunidade da cauda longa, né? Quer dizer, tem não, mas é sempre o recomendado para a gente ter um melhor resultado de curto e médio prazo. Analisar a oportunidade de cauda longa, analisar as páginas que a gente quer priorizar, analisar os termos em que a gente quer fazer o nosso posicionamento e trabalhar eles, criar o briefing da repetição para o nosso redator começar a criar, ou a pessoa que for criar, o nosso analista, a nossa agência, etc., né? Fazer uma pesquisa de referência, nossa, eu também preciso ver como é que o mercado está fazendo, porque se eu quero estar na primeira página, nas primeiras posições, no mínimo, eu tenho que estar igual ou melhor do que eles. E a meta tag é um dos fatores, né? Depois de tudo isso, a gente faz uma revisão para ver como que ficou, como está a ortografia, os elementos, as divisões. Depois disso tudo, a gente faz a publicação na loja virtual, que é realmente colocar ela em produção. E depois disso tudo aqui, a gente vai lá, acho que foi alguém, eu não estou recordado do nome, que fica pingando aqui para mim a mensagenzinha, né? Aí, para não esperar que o Google dependa de vir até o meu site, identifique todas as páginas, identifique qual alterou, e no tempo dele, porque nem sempre a gente vai ter uma grande prioridade lá, a gente pega essa página que a gente fez isso, né, ou a página que a gente criou esse conteúdo, e a gente faz um envio manual para a fila de indexação no Google. Essa fila aqui não garante que daqui a 1 hora ele já vai estar indexado com um novo texto. O que ele faz é que ele otimiza o tempo do Google, ao invés de ele depender de vir daqui a 1 semana, olhar se teve uma alteração, tô dizendo, Google, eu sei que você vai me visitar semana que vem, mas eu já te antecipo que eu fiz uma alteração muito importante nessa página, e se você já quiser antecipar e colocar na fila da sua equipe, do seu robô, para ele ver, comparar a toda a alteração que eu fiz e cruzar para já mudar o resultado, já seria um grande adianto. Então essa aqui é uma etapinha primordial também.
E como eu falei, né, aqui a gente tem pilares: semântica, conteúdo, linkagens, toda a parte de usabilidade e experiência ali, e isso é só uma parte do SEO, que acaba se dividindo aqui na nossa estrutura, que a gente criou um organograma só para explicar um pouquinho melhor para vocês, que tem o SEO de conteúdo, o SEO técnico, o SEO de landing page, que é a parte complementar ali depois que eu já arrumei a casa, e a parte de link building também. Então aqui, hoje, nesse encontro onde a gente nivelou o conhecimento e se aprofundou muito mais em meta tag, a gente ficou somente nesse carinha aqui de cima, Title and Description. No nosso segundo encontro, a gente vai vir diretamente para esse cara aqui, ó, que é a otimização de conteúdo interno. Então, o que é conteúdo, quais são as melhores práticas, como que eu incluo, aonde que eu incluo, como que eu trabalho no layout e quais são as recomendações e análises que eu tenho que fazer. Nosso segundo encontro, a gente vai vir para esse elemento aqui, que é a nossa segunda aula. E, obviamente, né, semana que vem, na terça-feira, no mesmo horário, né, a gente vai ter a continuação com o nosso segundo encontro e a gente vai abordar alguns temas. O que é o conteúdo em uma página, né? Quantas vezes eu tenho que repetir? Depende do conteúdo que você está criando e do conteúdo que já tem, né? A diferença do conteúdo de SEO e o conteúdo total da página. A densidade de palavra-chave, que a Sheila perguntou, quantas vezes eu tenho que repetir isso, vale a pena ou não e qual é a regra que eu tenho que fazer. Elementos de um conteúdo, assim como na meta tag, na anatomia, no conteúdo extra ou no conteúdo da página, eu tenho vários elementos que eu posso estar priorizando ou não para ter mais resultado. O tamanho do conteúdo, né? Qual é o tamanho ideal? O local onde ele aparece no layout para não atrapalhar a questão da comunicação do marketing, da experiência do usuário, para não carregar muito o meu código. Recomendações gerais para conteúdo, e daí a resposta, eu não lembro qual foi o nome que perguntou, mas qual é o tempo e o fluxo de indexação, como é que funciona a indexação no Google para eu conseguir planejar melhor o meu planejamento anual ou trimestral de SEO, né? Então, no próximo encontro, a gente vai ver todos esses temas aqui muito voltado para a lógica de conteúdo interno. Então, obviamente, né, eu espero vocês semana que vem, espero que eu tenha conseguido passar um pouco nesse encontro aqui da lógica, do que é o conteúdo, do que é SEO e principalmente da meta tag, e tenha conseguido ajudar vocês. Como o Márcio falou depois, vai uma pesquisa de satisfação, então avaliem, né, para a gente saber como que está aqui o nosso encontro, como que a gente consegue melhorar, e para que vocês tenham acesso àquela planilha que vai ajudar muito vocês no dia a dia, de forma temporal, também de conseguir comparar o antes e depois, e ter controle sem ter que estar subindo todo o conteúdo para saber como ficou, né? E agora, né, quem quiser ficar, a gente separa mais, eu sei que a gente já estourou o tempo total, o Márcio já vai me dar um expor depois ali, passamos, desculpa, mas quem quiser ficar, eu fico mais aqui uns 10 ou 15 minutinhos e eu posso responder perguntas em relação ao conteúdo que a gente viu hoje. Meta tag, palavras-chave, indexação e etc. Quem tiver dúvidas e que não perguntou durante a apresentação e quiser perguntar, por favor, pode aí abrir o microfone ou mandar aqui no texto, não quiser abrir o microfone, para a gente se conhecer e responder algumas perguntas. Maravilha, Léo. Antes do pessoal abrir, deixa eu só agradecer também. Obrigado, pessoal, que acompanhou aí. Muito legal ver a interação entre vocês. Muito importante, muito rica essa troca de experiências. Vou abrir e deixar, fiquem à vontade para perguntar. Eu só vou dividir aí o pessoal ali do Giasse e do Milium numa salinha à parte, para eles trocarem contatos, que eles estão a fim de conversar ali em paralelo sobre implementação, sobre o SEO durante a implementação. Acho que parte do intuito dessa conversa é isso. Vou jogar o pessoal para lá, mas fiquem aí que a gente vai abrir para perguntas. Então, pessoal, o microfone de vocês, fiquem à vontade. A todo mundo, mais uma vez, muito obrigado aí. Boa, valeu, Márcio. Então, pessoal, quem quiser ficar aí, quem obviamente tiver alguma dúvida, se não tiver, tá show também, vamos para o próximo encontro semana que vem. Mas ficou alguma dúvida aí que eu não respondi, vocês não fizeram durante o encontro, eu posso responder agora nos próximos 10 minutos. Ok, acho que o pessoal curtiu. Ficou bem claro. Só vou dar minha opinião aqui rapidinho. Ficou bem bom o conteúdo, tá, Leonardo? Parabéns aí pelo conteúdo e pessoal da Avante também. E no aguardo aí da próxima aula. Obrigado, cara. Show de bola. Boa. Bom, acho que o pessoal acho que não teve tantas dúvidas extras. Então a gente vai deixando aí para o próximo encontro, a gente vai falar mais de conteúdo e lá a gente aborda daí, obviamente vai a lógica que vocês já aprenderam aqui, vocês vão conseguir agora ir usando ao longo dos conteúdos até o final, que vai ser muito importante. Então lá vocês vão ter novos conteúdos, novas experiências, certamente vão ter novas dúvidas, que a gente pode separar um tempinho para responder depois também.
Tá bom, pessoal? Foi um prazer falar com todos vocês. Não esqueça que o Márcio vai mandar uma pesquisa e quem responder vai ter acesso àquela planilha para poder usar no seu dia a dia. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí. Vou deixar aberto aqui para o pessoal continuar o papo em paralelo e valeu aí. Até a próxima aula, viu? Vejo vocês na semana que vem. Não percam. Valeu, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.